Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Como Lidar com Isso. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative o sininho aí das notificações para você ficar por dentro de tudo. Você acha... Antes de mais nada, vou só avisar que tá chovendo, o cachorro tá latindo porque tá com medo dos trovões. Mas vamos assim mesmo. A oportunidade que Deus criou foi essa. Seria o máximo, não seria, Cristiane, quando assim a gente pensa, eu vou viajar, vou para outro país, eu vou em missão, não é bom? Isso é. Quando a gente pensa assim, nossa, Deus podia tanto me mandar para tal lugar, é ótimo, não é? Com certeza. É ótimo. Pois é, Deus mandou, gente, ela ir para um lugar. Mas aí vocês pensam, a gente acha que é tudo flores, né? Vamos ver? Ela se chama Cristiane, tem 2 filhas, é casada. Tem uma filha deixa eu fiz a colinha, a Stephanie, de 13, e a Karen, de 19. E Deus a mandou para um outro país. Como é que foi isso? Então, vamos lá, né? Vamos. Prepara quem vem história. Vem, vamos. Então, como ela disse, eu me chamo Cristiane. Deus tem me chamado à obra missionária há muitos anos na minha vida, né? A minha mãe converteu quando eu tinha 4 anos e desde então Deus me deu a graça de nunca afastar assim, do Evangelho. E foram muitos processos que Deus vai permitindo a gente passar para a gente ir criando estrutura. E a gente trabalhava na igreja, uma igreja com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas em missões, trabalho missionário com os moradores de rua, nas prisões. E assim, éramos uma equipe muito boa, evangelismo na praça. E aí, de repente, Deus me deu um sonho que a gente passaria por uma grande reforma. E aí eu fiquei assim, sem entender muito naquele tempo o porquê daquele sonho, e conversando com uma pessoa, ela disse, se prepara que vai acontecer uma reviravolta na sua vida, Deus está te mostrando para você se preparar. E aí a gente já estava ali no final do ano de 2015, meu esposo foi mandado embora do trabalho, porque já trabalhava há 19 anos, e a gente estava esperando ele aposentar, porque já era uma chama acesa no nosso coração, de ir mesmo para missões e tudo, mas a gente sempre quis nos sustentar. E aí, esperando que ele aposentasse, de repente tudo mudou. E quando ele foi mandado embora, o meu chão se abriu. Porque nesses 19 anos foi quando a gente já tinha casado, então toda a nossa história era dele nessa empresa. Uhum. E aí, quando eu fui orar, Deus falou, se prepare que a reforma começou. Falei, meu Deus, reforma começou, então, brava. Mas Deus deu pra gente uma palavra, né, que ele tinha um projeto com a gente lá em Londres, na Inglaterra. Na verdade, Deus falou na Inglaterra, e até então a gente nem sabia em qual cidade da Inglaterra. Isso no ano de 2015, no finalzinho do ano de 2015. A gente não falava inglês. A única coisa que a gente tinha eram os documentos, né? Porque meu esposo ele é descendente italiano, então ele e as meninas, eu não, ele e as meninas já tinham o passaporte italiano. Isso facilitaria nessa parte que a gente era legal para estar vivendo lá. Uhum. Mas não era um desejo do nosso coração ir para nesse tempo, digamos que Deus abreviou, né, de acordo com o tempo dele, a nossa expectativa era outra. O tempo seus, o de vocês era mais pra frente, era quando sua esposa aposentar. E as meninas estivessem maiores, e aí era nós dois, para apanhar da vida nós dois. Tá. Entende? Só que a mais velha tinha 13 anos na época, e a mais nova tinha 7 anos. E aí, assim, nós orando, perguntando a Deus, o que é para ser feito? É para ir a família toda? Ou é para ir só ele primeiro e conhecer a terra e depois a gente vai? E Deus falou, não, é para ir a família toda. Eu sou muito medrosa, gente. E aí, menina, a gente nós começamos a organizar para ir embora. E as pessoas falavam, vocês vão quando? Para onde? Eu dizia, eu não sei, eu só sei que Deus está mandando. Então, nós começamos a doar as coisas, esvaziar a casa e olhar para alugar a casa e as outras coisas, e naquela correria, mas quando vocês vão? Não sabemos, mas Deus falou que é para apressar, porque senão a gente vai passar aperto. Eu só sei quem mandou, isso era a nossa fala da época. Nós só sabemos quem está nos mandando, mas a gente não sabe nada além disso. O importante é quem, né? Aonde vocês vão ficar na Inglaterra? Não sabemos. Fazer o que na Inglaterra? Não sabemos. Mas nós tínhamos a convicção daquele que estava nos mandando. E quando a gente tem essa convicção, a gente sabe que isso é tudo que nós precisamos
porque na verdade é tudo sobre ele, não é sobre nós. Então, quando nós já estávamos com a casa bem vazia, Deus enviou uma pessoa que falou com a gente encontrou com esse pastor, ele já tinha morado em Londres, e ele falou, olha, eu tô indo para lá passar uns dias, e se vocês quiserem, eu posso ir na frente, vocês passam dinheiro, alugam casa e tal. Quando vocês chegarem, eu pego vocês no aeroporto, levo vocês para casa de vocês mesmo, e ali vocês vão trabalhando e pagando aluguel e tal. Parecia que estava tudo muito fácil. Falei, maravilha, nós passamos um dinheiro para esse pastor e ele foi tipo 15 dias antes da gente. A gente já comprou a passagem, já sabia que a gente estava indo para Londres, já tínhamos várias respostas daquele encontro. E aí nós preparamos as meninas, tudo ali pra gente estar viajando. Quando nós chegamos em São Paulo, ligando para ele falou, não consegui nada, nem quarto, porque quem conhece Londres ou outros lugares da Europa sabe que é muito comum. Você que tem um quarto sobrando na sua casa, você aluga para outra pessoa e é uma forma de se ajudar, porque o aluguel também é muito caro. Então, nem quarto ele conseguiu, porque ninguém queria uma família com adolescente, criança e dentro da sua casa. E ele disse, olha, não consegui casa, não consegui quarto, não consegui nada. E tem mais um detalhe, talvez eu não consiga nem ir no aeroporto, porque eu estou muito ocupada. Falei, Jesus, ó, o problema é seu. E realmente a gente tinha muita tranquilidade no meio de tanta mudança, muita paz, que a Bíblia, né, fala que Deus nos dá uma paz que excede todo o entendimento. Não tinha como entender aquela paz naquele momento, mas nós tínhamos aquela paz, tanto eu, quanto as crianças, quanto meu esposo. E quando a gente chegou em Londres, graças a Deus, ele estava no aeroporto, né, e ele disse que ele orou, ele parou e orou e falou, Deus, eu prometi ajudar essa família. E agora eu não consegui. Não consegui quarto, não consegui alugar casa, não consegui nada. E Deus falou com ele, é porque eu quero ele lá no norte. E Deus fez ele lembrar de um colega dele que morava no norte. E quando você fala de norte de Londres e sul de Londres, você está dizendo mais ou menos uma distância de 2 horas. Isso usando o trem. Então, assim, ele queria que a gente ficasse no sul, aonde ele conhecia os amigos dele, pessoas que iam nos amparar. Ele estava no sul. Ele estava lá, mas ele ia voltar. Ele estava de passar, só de passeio. Mas ele tinha muitos amigos, porque quando ele morou lá, ele morou nessa região, no sul, entendeu? Mas Deus queria trabalhar em nós a confiança e a dependência nele. Deus não queria nos dar amuleto, porque senão a gente ia errar de novo. Então, Deus... A confiança de vocês não podia estar nessa pessoa. Não podia estar em ninguém. Então, nós fomos para o norte, onde ele não conhecia ninguém. Ele tinha esse colega dele que morava lá, um casal de pastor. E ele ligou para ele e falou, olha, eles tinham um quarto bem pequeno. E eles aceitaram a gente. E diz, a esposa mesmo disse, a gente aluga esse quarto só para um homem. Porque o quarto é pequeno e só tinha uma cama de solteiro. A gente colocava o colchão inflável no chão, fechava o quarto. Não tinha espaço para mais nada. As 2 meninas dormiam numa cama de solteiro e eu e meu esposo no colchão inflável no chão. Então, assim, mas era para uma semana. E nessa uma semana que a gente ficou na casa desse casal de pastor, não conseguimos nada. E aí eu achei uma casa onde tinha vários homens ali dentro daquela casa, meu coração aflito, porque eu tinha um adolescente, orando. Falei, Deus, eu posso até ir para essa casa porque eu tenho um acordo que eu vou sair em uma semana, então eu tenho que sair. E a dona da casa, ela via que ela já estava aflita para que a gente saísse também, porque era só ela e o marido dela. De repente chega 4 pessoas, então não é fácil, né? E aí aquilo me fazia ficar um pouco mais afobada, né? Por sentir que ela queria também a privacidade dela de volta, o que é normal, eu entendia muito bem. Mas aí Deus falou com ela, eu coloquei essa família na sua casa e sou eu que tiro. Misericórdia. Conversa com ela e fala com ela que ela pode ficar aqui até o tempo que eu quiser, porque sou eu que vou tirar eles daqui e não é a hora deles saírem. Então ela bateu na porta do meu quarto, eu estava naquele momento com o rosto em pó, orando e chorando e falando, Deus, eu não tenho problema nenhum em estar cumprindo a tua vontade, mas guarda as minhas filhas de traumas. Porque a outra casa, ela era uma casa com muitos homens de diferentes países e eu não ia ter paz. E de repente, quando ela falou aquilo, meu coração me encheu de gratidão, de amor por Deus, porque eu senti o cuidado de Deus tão de perto e como que Deus lá ia conduzindo a nossa história. E nós continuamos procurando por lugar para alugar e não encontramos, até que ela, em oração, Deus lembrou ela de uma amiga que ela tinha e falou com ela, liga para sua amiga. Ela ligou, né? Nossa, eu não sei como eu não lembrei dessa amiga ainda, eu vou ligar para ela. E ela ligou para essa amiga dela. E Deus falou com a amiga dela, olha, eu quero essa família na sua casa. Você não vai procurar um lugar para eles. E ela tinha um quarto lá na casa dela, que o filho dela estava para a universidade.
e ele vinha só nas férias, né? E ela então nos acolheu como família. Nós marcamos de encontrar com ela no outro dia, nos conhecemos, e quando nós nos encontramos, houve um elo muito celestial naquele encontro de família para família. Foi algo tão sobrenatural que não tinha como a gente não ver a mão de Deus, o cuidado de Deus naquela história. E aí ela já pegou a gente, levou para olhar escolas para as crianças, já começou a levar a gente para olhar, ensinar como funcionava, que era tudo muito diferente daqui, sem contar a temperatura, né? Saímos daqui a 26 graus, chegamos lá, estava -2. E nem blusa para isso a gente tinha, já chegou congelando naquele momento. Mas assim, foi uma experiência incrível. E ela nos acolheu e ela disse, vocês podem ficar aqui por 3 meses, depois de 3 meses o meu filho vai voltar para casa. E nós ficamos todo mundo num quarto só, mas agora era um quarto maior e a gente tinha todo o apoio de toda a família, então aquilo nos fazia sentir, a casa já tinha criança, então a minha filha, mas o menino dela brigava igual 2 irmãos mesmo, e ao mesmo tempo isso me constrangia muito, né, porque a gente vai causando, tipo assim, transtorno, né, até que Deus me fez entender, através dela mesmo, olha, essa casa é a casa de Deus e nós somos filhos de Deus. Então eu quero que você entenda que nós estamos na casa do Pai. Você não está na casa da Michele, você está na casa sua, que o Pai te colocou. E ela teve que trabalhar muito nisso em mim, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa para merecer o que nós estamos recebendo. E naquele tempo Deus estava me fazendo sentir tão amada e tão cuidada sem ter feito nada, por alguém que eu nunca nem conheci na vida. Então, assim, foi muito interessante o tanto que Deus me ensinou. Porque aí Deus falou com ela, olha, eles não vão ficar só 3 meses, eles vão ficar mais. Então fala com ela que eu coloquei eles aqui e que eu também que vou tirar. E elas vão ficar mais que 3 meses. E eu lembro que ela chegou e falou comigo que Deus tinha falado aquilo com ela também. E todos esses passos aumentavam muito a minha fé. Em ver o cuidado de Deus assim nos mínimos detalhes. E ver como que Deus ia preparando as pessoas também que estavam nos recebendo. Era um caminho que Ele preparava. E eu tinha muitas crises emocionais, igual o sonho mesmo. O sonho era como uma montanha-russa. Tinha vezes que eu estava bem, estava forte, estava assim, mas às vezes eu estava, Deus, eu não estou entendendo nada. Por quê? Não sabia falar a língua. Isso era um ponto, assim, que para mim, crucial, porque tudo eu dependia de alguém. E eu fui com aquela visão, estou indo para lá fazer missões. Só que Deus queria, primeiro, tratar em nós, sabe, nos purificar, nos mostrar algo, ampliar a nossa visão, para depois a gente pudesse, de alguma forma, e indiretamente, aquela caminhada nossa já era missões. Porque aonde a gente passava, Deus estava abençoando, porque aonde Deus coloca ali um servo seu, a Bíblia diz que quando você coloca a planta dos seus pés, é abençoado. Então, aquelas pessoas que nos acolheram, com certeza, estavam sendo abençoadas também pelo Senhor, e isso é missão, né? Aonde a gente tiver, o que a gente está ali na direção do Senhor, mas não era o meu entendimento da época. Então eu ficava em crise, que eu ficava imaginando aqui, falava, Deus, lá no Brasil a gente estava tão bem, com uma equipe tão grande de missões, a gente estava fazendo missões de verdade, agora a gente está aqui nesse país que a gente não sabe nem falar, a gente depende de ajuda para tudo. Sabe, quando de um dia você tem tudo, você está com sua casa, você está com seu carro, você está com sua família, você está com tudo em ordem. No outro dia você não tem nada. Você não sabe falar, você não sabe entender, nem analfabeto, é pior do que o analfabeto, porque o analfabeto conversa, entende, mas se sentiu nada. Aí eu olhava as casas muito iguais, tinha medo de sair, me perder. Aí fui aprender a mexer com o mapa. E a dependência de Deus tinha que ser total. Porque se Ele não abrisse a porta, se Ele não fosse na frente, moldando e movendo as coisas, não tinha como a gente mover. Porque a gente não conhecia ninguém. As pessoas que a gente conheceram ali, era tudo daquele momento, de 1 semana, 2 semanas. E Deus arrebatou ela em espírito e mostrou para ela, falou, você tá aí. E ela me via assim, na terra, e Deus perguntando, você tá vendo essa mulher ali? Ela disse, sim, é a Cris. Deus falou, não esqueça, ela é sua irmã. Então aquela aliança que a gente sentiu do primeiro encontro era de fato uma aliança celestial. Porque tanto a família, desde as crianças até o filho mais velho dela na época que estava na universidade, quando a gente se encontrou, a gente era como uma grande família, como a gente costuma chamar, né? Somos até hoje, né? Então, assim, foi um tempo muito bom, fomos amados, cuidados pelo Senhor, por eles, de uma forma, assim, sobrenatural. A gente não tem palavras para agradecer mesmo a Deus pela vida da Michele, do Pedra, do Uau, né? Da Lili, do Malacai, que foi essa família que nos acolheu com tanto amor. E a gente viveu por 5 meses naquela casa. Até que Deus usou através da vida dela, pela influência dela, que é uma mulher de bastante influência e conhece realmente várias pessoas em Londres. Ela é
nascida lá? Isso, ela é nascida em Londres, ela é casada com um baiano. O marido dela é um baiano, então ela fala, ela é uma baiana. Então, assim, mas ela não é originalmente, né, brasileira. Mas, assim, foi uma coisa, ela estava aprendendo português, né, e ela falava menos, né, claro, em português, acabou que o português dela também foi aperfeiçoado, porque eu não falava nada de inglês. E Deus usava, assim, de uma forma tremenda, às vezes, muitas vezes até sem palavras. Às vezes ela orava por mim em inglês, eu não entendia nada. Mas sabe quando ela terminava a oração, eu estava leve? Eu estava leve, parecia que peso que eu estava carregando. E quando eu estava trabalhando, que lá eu comecei a trabalhar com limpeza, né? Que é a única coisa que dava para fazer sem a língua. E aí eu comecei a trabalhar e estava trabalhando várias horas por dia com a limpeza. E às vezes eu estava naquele dia mais para baixo, falando, Deus, eu tô aqui, limpo a casa, limpo o prédio. Mas, ó Deus, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui e tal. E Deus, eu chegava, ela às vezes estava acordada, 11 horas da noite. Eu falava, mas por que você está acordada até agora? E ela começava a acalmar meu coração. E ela começava a falar dos propósitos de Deus. E começava a falar do que Deus tinha ministrado, porque Deus tinha pedido ela para ficar acordada. E aquilo me fazia sentir tão constrangida pelo amor de Deus, porque Deus me levou àquela parte que Paulo fala, se não me engano, em Filipenses, que ele fala, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Ele vai dizer, eu aprendi a ter fartura, padecer necessidade, eu aprendi a estar preso, livre, eu aprendi, ele falou, em qualquer situação. E Deus falou comigo, você não está presa, você não está padecendo necessidade, você só perdeu o seu conforto, você já está desse jeito, como é que é? Você precisa aprender a estar contente. E eu começava a olhar e falava, é verdade, Jesus, eu estou livre para ir, para voltar. Eu não sei falar, mas o Senhor preparou um emprego para mim. O Senhor me prepara o sustento para nossa casa, emprego para minha esposa, escola para as nossas filhas. Então, assim, eu começava a ver a casa que a gente morava, o amor daquela família e tudo aquilo, eu sentia extremamente constrangida. Quando a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, mas a nossa carne, ela ressuscita de novo. E daqui a pouco eu começava a sentir saudade. Saudade dos meus amigos, saudade da minha família, do meu conforto, da minha casa, do carro, de tudo. E eu tinha que começar tudo do zero de novo. Porque tinha que tirar a carteira de novo, tinha que fazer tudo de novo. E o que mais me chocava é que eu não percebia que as pessoas lá estavam querendo ou procurando por Jesus. E esse era o meu desespero, porque no meu coração o que eu queria era isso, era para falar de Jesus. Mas as pessoas lá conhecem muito bem Jesus, a história de Jesus. E aí até eu entender que Deus não tinha mandado para lá para falar, mas para representar, demorou um tempo. Por quê? Porque a gente quer falar. Meu Deus, eu tô desesperada porque eu não consigo falar. Meu Deus, eu tenho que falar de Jesus pra essa menina, eu tô limpando a casa dela, me dá um nome de Jesus, eu não tô falando. E Deus falou assim, ora. Enquanto você tá limpando, ora. Deus me deu a oportunidade de entrar no quarto de tantas pessoas naquele lugar e Deus falava, põe a mão nesse travesseiro e ora. E eu começava a orar, profetizando salvação naquela casa, que Deus ia tocar. E assim, quando eu aprendi a falar, trabalhei com judeus muito tempo, foi uma experiência rica, porque eu vi os passo a passo da tradição judaica. E eu falava, Deus, que riqueza! Que riqueza! E uma senhorinha judia, eu fui falando para ela de Jesus, e ela falando como que as mulheres são, né, desprezadas. A mulher tem que, quando casa, rapar a cabeça, porque o cabelo é a honra da mulher, e quando ela casa, o homem passa a ser a honra. Então ela põe peruca, aí quando tá dentro de casa é as touquinhas, elas não têm televisão, não tem computador, não tem nada dentro de casa, mas os maridos têm esse smartphone deles, mas as mulheres não podem, é só para ligar e atender e tal. E falando com ela sobre o amor de Jesus, um dia... Não sabia disso, não. Eu tô aqui pensando, tô passando um filme aqui, eu não sabia. Mas é assim que funciona. Em tantas regras, sabe? Tantas regras. O dia que pode comer não sei o quê, a festa de não sei o quê. Vai assim, muita coisa no ano. Muitas festas. Tem uma época do ano que a gente tem que limpar tudo, que é a época da Páscoa. Não pode ter contato de gordura. As pias, os lugares de lavar vasilha, lugar que você lava a comida normal de carne vermelha e que você usa ovo, leite, é 2 pias diferentes. Você usa bucha diferente, sabão diferente, pano diferente. Você não pode misturar. Tá, isso é assunto para um outro vídeo que eu quero saber. Agora o pessoal também quer. Mas aí, assim, aí o que acontece? Eu tive tantas oportunidades, mas um dia eu ia falar de Jesus para aquela senhorinha, Deus falou, ainda não é a hora. Continua. E aquela senhorinha foi pegando amor pela minha vida e eu pela dela, até que um dia falou, agora senta para ela e fala. E eu sentei para aquela senhorinha, comecei a falar com ela o porquê que eu estava em Londres, porquê que Deus tinha mandado. E eu falei com ela, e uma das causas pela qual eu estou aqui é a sua vida, tanto que Jesus te ama. E eles não creem que Jesus nasceu, mas ela creu, ela falou, eu creio, quem fez isso tudo. E ela começou a chorar, ela disse, como você poderia viver todos esses milagres se não fosse Jesus?
E aí eu perguntei se ela queria aceitar Jesus, ela aceitou, ela me deixou orar por ela. E o marido dela? E o marido dela não estava em casa. Não te matou, não? Não, ele não estava em casa e ela provavelmente não iria contar. Porque se ela contasse, ela falou comigo, tipo assim, olha, eu preciso continuar cumprindo a tradição. Entendi. Por quê? Para não arrumar confusão na família. Era uma senhorinha que já estava bem com bastante problema de saúde, ela não tinha mais como fugir de casa, romper com os laços familiares, que é isso que acontece. Então, assim, esse foi uma experiência muito rica, que isso tudo em Londres. Mas eu apeguei demais na Michelle, que foi a pessoa que Deus colocou para cuidar da gente. Então eu sabia, olha, se a barriga doeu, eu tenho a Michelle. Eu ia para os lugares para fazer alguma coisa, eu sabia que se eu não conseguisse falar o que eu precisava, porque eu já tinha aprendido um pouco de inglês que dava para fazer, mas eu ia já preparando ela, que hora que você pode atender o telefone, porque se eu precisar. Então eu peguei a Michelle como o meu amuleto. Ah, tá. Aí Jesus falou comigo, olha, se eu tirar a Michelle de Londres, você fica aqui? Eu falei, de jeito nenhum. Eu não gosto de Londres. Sabe, eu não gostei. Londres é aquele lugar, você vai apaixonar. Ou você não vai, porque é muito diferente nossa aqui do Brasil. É totalmente diferente. E eu fui aquela pessoa que eu não apaixonei. Então, assim, eu tive essa dificuldade de não gostar da cidade em si. É linda, né? Não vou entrar nesses detalhes, né? Não estou falando mal de Londres, estou dizendo sobre mim. Pra morar é uma coisa. É pra uma você ir coisa. lá ficar 20 dias é outra. Você sabendo que você vai quando aquele dia e tem dia pra voltar, é espetacular. Eu quero ir amanhã, se tiver. Com certeza. Mas... Agora, até pra morar, tem muita gente que ama, né? Mas é totalmente diferente, gente. É um giro de 360 graus. E eu sou uma brasileirinha apaixonada com o nosso Brasil, assim, nossa, amo de paixão, principalmente no Minas Gerais, né? Mas então, assim, deixando esse assunto de lado, voltando, Deus falou comigo, se eu tirar a Michelle de Londres, você fica aqui? Eu falei, não, Deus, de jeito nenhum, eu vou embora amanhã mesmo, porque ela é realmente, né, ela e a família dela é o maior presente que a gente teve nesse lugar. O duro seria você sair de lá, né? E aí, assim, saí de lá pra vir pro Brasil, eu tava assim, bem, mas aí Deus deu como disse, mas você acha que você conseguiria vir? Pro Brasil? Viria, pro Brasil sim. Brasil, desde o dia que eu cheguei, eu queria voltar. Não, tô dizendo assim, você acha que Deus deixaria você? Não, naquela época não. Deus não deixou eu vir nem de visita. Eu tive a oportunidade de vir ministrar aqui e Deus falou comigo, você não tá pronta pra ir no Brasil. Eu tinha 1 ano e pouco que eu tava lá. Aí eu falei, Deus, mas por quê? Deus falou, vou te colocar a dor da sua volta para Londres. Quando Deus colocou um pouquinho da dor que eu sentiria, eu falei, não, Deus, eu não quero ir não, deixa eu aqui mesmo. Agora que eu tô começando a entrar no ritmo, então assim, Deus não permitiu, porque enquanto Deus não tratasse tudo que Ele queria tratar na minha vida, na minha família, Ele não permitiria voltar. Então o que aconteceu aí, quando eu falei isso, Deus fez algo. Deus nos mandou para uma cidade lá dentro da Inglaterra mesmo, uma cidade chamada Birmingham, umas 2h30, 3 horas de Londres. Só que eu não conhecia ninguém lá também, não. E nós entramos dentro do trem e fomos para Birmingham. Deus tinha falado que era para ir para lá, então nós fomos. Com malicuia. Ainda não era com a malicuia, não. Foi eu, meu esposo e a pequena para tentar alugar casa. Só que a gente chegava lá nas imobiliárias, tudo quanto é imobiliária a gente parava. Porque poderia ser um local onde Deus queria. Deus não falou o local, só a cidade é a segunda maior da Inglaterra, então era uma cidade grande, né? E aí, quando nós descia, a minha menina pequena mesmo, ela ficava, Esther, mãe, tem uma imobiliária ali, a gente dava sinal no ônibus. E aí chegava lá e eles falavam, não, vocês não têm condições de alugar casa aqui. Aí eu falava com o Cid, Deus falou que é uma casa de 3 quartos, isso aí Deus falou, porque ele disse que ele contemplou a nossa estadia apertadinha em Londres o tempo todo e que agora ele ia abençoar cada um com um quarto, que era o sonho da minha filha, né, adolescente. Uhum. E eles falavam, não, vocês não têm condições. E assim foi, a gente ficou o dia inteiro rodando e não encontramos nada. Mas quando chegou a tarde, Deus deu a direção. E assim o Sidney foi para uma das imobiliárias mais exigentes da cidade. E o contrato dela é um caderno assim, ó. E aí o Sidney foi para lá e chegou lá e eles foram aceitando tudo. E nós fomos para essa cidade para assinar o contrato já com a mudança. E depois que a gente chegou lá, estava todo mundo perguntando, mas por que, como vocês conseguiram alugar? Sem emprego aqui em Birmingham, trabalhando em Londres, só meu esposo nessa época. E como que vocês conseguiram alugar aqui? Ninguém entendia. Falou, olha, se vocês tiverem dúvida que Deus mandou vocês para cá, vocês podem terminar com a dúvida, porque foi a mão dele, vocês não conseguiriam alugar a casa aqui. Seria impossível,
por causa das exigências da imobiliária. E era uma casa muito boa, tudo limpinha, bonitinha, 3 quartos, e de uma forma milagrosa Deus fez, mas dessa vez ele deixou a Michelle de fora. Ele não permitiu que a Michelle avalizasse nada, ele não permitiu, ela ia levar a mudança para nós, ela não conseguiu ir porque a carteira dela de motorista sumiu. Então foi tudo assim, Deus tirando a Michelle fora, porque ele queria mostrar para mim. E aí Deus falou comigo, olha, sabe por que eu estou fazendo isso? Que você está errando de novo. Eu quero te aperfeiçoar sua confiança em mim, porque aonde vocês forem, eu vou levantar pessoas para cuidar de vocês. Mas eu não te quero dependente de pessoas, porque eu uso pessoas, mas entenda, sou eu que estou usando as pessoas. Então não é para se apegar à pessoa, mas se apegar a Deus, que vai usar a pessoa aonde você estiver. Então assim, quando Deus me falou isso, Deus falou, e você estava dependente dela, e não de mim, você estava errando de novo. Porque querendo ou não, aqui no Brasil a gente faz isso, eu tô triste, eu vou marcar com a fulana, eu vou ali conversar, vou no parque, eu vou rir, tal. E lá eu não tinha essa opção, porque não tinha um grande, né, ciclo de pessoas, e as pessoas lá trabalham demais. É difícil você conseguir esse tempo para um bate-papo e tudo. Enfim, eu sei que ali em Birmingham, Deus começou a fazer tantos milagres, que a gente não tem tempo para contar tudo aqui. Mas eu fui sozinha com as meninas, meu esposo ficou 1 mês em Londres cumprindo aviso, ele ia só final de semana, e ali Deus foi abrindo as portas das escolas e tudo, era eu sozinha. E aí eu comecei a perceber que eu falava muito mais inglês do que eu pensava, porque agora eu não tinha ninguém para depender, eu mesmo tinha que ir lá conversar e tal. Então assim, a gente teve vários desafios e nós fomos vendo a mão de Deus de uma forma milagrosa. E aí, no meio disso, Deus me mandou falar com uma pessoa da escola da Stephanie. E eu cheguei perto dela, ela é da Romênia, se não me engano. Aí eu falei com ela em inglês, ela olhou pra mim assim e falou, eu não falo inglês. Aí eu falei, Deus, o Senhor tem um senso de humor, me mandando falar com alguém que não fala inglês e nem português. E aí eu peguei, tentei gesticular com ela, falei com ela que na escola teria um curso de inglês. A única coisa que ela entendeu foi a palavra inglês. Aí ela pegou e falou comigo que ela, com gestos, que ela ia numa escola de inglês, num parque. Na hora, antes que eu pensasse, eu já respondi, eu quero ir com você, mas tudo em mímica, gente. O poder da mímica também é grande. E eu mostrei ela morava na minha rua, eu fui com ela até a porta da minha casa, falei que eu morava lá. Falei com ela, por favor, né, me chama, eu quero ir, né, com você ali. Ela entendeu a comunicação e ela bateu lá na minha casa. E quando ela bateu lá, que a gente foi juntas, eu cheguei no ninho de missionário. Nossa! Encontrei a minha, como diz a minha turma. E eram os missionários americanos, tinha pastor do México, e eles usavam aquele método de dar aula de inglês para evangelizar pessoas. E aí ele começou a evangelizar os muçulmanos, fazia janta, na época da Páscoa ele falava de Jesus, o significado da Páscoa, época de Natal, e cada um trazia um prato da sua nação. A gente comia vários tipos de comida de diferentes nações, e os muçulmanos, a cidade de Birmingham tem muito muçulmano, muito mesmo. E aí eles convidavam a gente para ir na casa deles, para jantar e tal. Então eles disseram uma coisa muito importante, eles disseram, olha, as pessoas aqui conhecem muito bem a história de Jesus. Para você ganhar alguém para Jesus, o primeiro passo é ganhar essa pessoa para você. E aí, através de você, eles vão querer o que eles veem em você, não na palavra. Santo Deus. Mas literalmente aquilo que você está demonstrando Cristo, é sendo um com Cristo. E eles vão olhar e falar, você é diferente, o que você tem? E eles vão te perguntar, o que você tem? Então você não podia falar, você tinha que agir. Tinha que esperar com amor. Entendeu? Com amor, conversar com todo mundo. E aí quando eles tinham a parte, porque lá é um país muito histórico, então todo mundo conhece sobre todas as religiões como história. Então eles conhecem muito bem sobre Jesus, como história, como a gente crê. Tipo, o cristianismo crê assim, o islamismo crê assim, o budismo crê assim. Então há muito essa questão de religião lá, eles falam de todas. Então, como história, se você for falar de Jesus, eles já sabem, eles falam, não, eu sei. Você crê que Jesus nasceu e que ele cresceu, que ele morreu e é o 3º dia e tal. Eu creio em Jesus como profeta, como um bom homem, mas ele não é filho de Deus. Ele não ressuscitou. A maioria, tanto o Islã quanto os budistas, as pessoas, no geral, têm dificuldade de crer exatamente nesse ponto,
que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou. Então eles falam que isso aí já é história, o judaísmo, e assim vai. Todas as religiões têm o mesmo ponto nesse... Mas crê em Jesus como um bom homem, como um bom profeta. Então não adianta você falar, você tem que demonstrar. Então é isso que eles ensinaram, não adianta você ter pressa. Não é quantidade de pessoas que você vai alcançar. Às vezes vai ser uma, duas, mas aquelas ali vão continuar alcançando outras. Então a gente teve ali em Birmingham uma experiência muito boa. Deus me deu a oportunidade de sair do clínico. Eu comecei trabalhando como cuidadora de idosa, o que para mim foi fantástico. Eu tive a oportunidade de falar com aqueles velhinhos sedentos. Eles sim, eles queriam saber o que eu estava fazendo naquele país. Eles falavam assim, país gelado, feio, Brasil é maravilhoso, o que você está fazendo aqui? E eu sentava e contava para eles as histórias. Eles falavam, nossa, mas que fé! Eu falava, Jesus faz isso. E ele pode fazer isso por você também. E então era a oportunidade que eu tinha de falar de Jesus, tanto para os velhinhos quanto para os familiares dos velhinhos, quando tinha, né, os familiares junto. E foi uma experiência muito boa. E depois Deus abençoou que eu consegui mudar de profissão de novo. Depois Deus me mandou voltar para Londres de novo. Porque depois, quando o trabalho em Birmingham concluiu, Deus falou, olha, vocês estão prontos para voltar. Agora você pode morar perto da Michelle de novo. E lembra a casa que eu cheguei no quartinho dela? Deus falou, você vai mudar para aquela casa. Eu falei, como assim, Deus? Não. E aí eu até liguei para a moradora, eu falei, e aí, Deus, tá... Só para falar com ela que Deus tinha me mandado falar, né? Voltar. E aí um dia ela me liga de volta e fala, olha, eu tô mudando, você tem interesse em ficar nessa casa? Eu falei, sim, com certeza. E aí Deus fez um milagre para a gente voltar para Londres, morando em casa, não em quartos mais, porque Londres é muito caro. Aí Deus fez esse trajeto acontecer, se tornando possível novamente. E aí nós moramos em Londres mais um tempo, e ali Deus fez tantas coisas de novo. Aí a gente já tinha outra visão, a gente já tinha passado por Birmingham, já tinha aprendido muito sobre missões, sobre o povo, sobre a língua, sobre, nossa, tantas coisas que Deus fez. E aí, assim, depois de um ano e quase 2 anos em Londres, Deus falou que a gente estava pronto para voltar para o Brasil, mas a nossa filha mais velha não voltaria. Ah, pai. Ah, Jesus, ela já estava com 18 anos, já estava na época com 18, né? Agora já está quase indo para os 20. E Deus falou, ela vai ficar. E aí Deus começou a me preparar há 1 ano antes, aproximadamente 1 ano antes. E Deus foi preparando os caminhos, tudo para ela, e preparando todas as portas que ela precisava. Milagrosamente também Deus foi abrindo tudo para ela. E ela está fazendo, né, faculdade lá em Londres. É um pedacinho nosso que está lá, né? A gente sente com certeza a saudade, mas ao mesmo tempo a gratidão pelo que Deus tem feito na vida dela também, quanto Deus tem usado e aberto portas para ela. E ela tem vivido, continua vivendo os milagres de Deus no dia a dia naquele país, sozinha, sendo sustentada pelo Senhor, sozinha assim, sem pai, sem mãe e irmã, né? As pessoas que a gente conheceu lá, ela tem uma avó adotiva, a Michelle é a mãe dela, né? Desde quando a gente foi morar junto, ela chama a Michelle de mãe, então é a segunda mãe dela. A família da Michelle toda tem ela mesmo como família, igual o Natal agora passou lá junto com eles. Então assim, ela está cercada de pessoas que Deus preparou. Tem irmãos, mães e avós espirituais ali que Deus preparou, mas a família de sangue ela não tem, né? Mas Deus tem sustentado ela ali de uma forma linda e abençoado os passos dela naquele lugar. Ela tá fazendo faculdade, né? Ela tá fazendo direito lá. E foram 5 anos de muito aprendizado do Senhor, uma escola assim intensiva. E foi... Aí vocês voltaram esse ano. Nós voltamos no ano passado, dezembro do ano passado. Ah, hoje está fazendo 1 ano que a gente chegou no Brasil. Dia 28 de dezembro a gente estava chegando, então hoje está fazendo 1 ano. E a sua filha mais velha? Você me contou uma vez que vocês passaram por um processo complicado, né? Com ela. Sim, ela teve um processo, né, que ela seguiu o fluxo do mundo, né? Os jovens lá não são muito de ter fé, de ter essas coisas assim. E na cidade de Birmingham, é uma cidade muito pesada. E ela começou a ir para a escola quando a gente chegou em Birmingham, mas também chegava em casa chorando, falando, mãe, eu vejo demônio naquela escola. E ela chorava.
Mas era a única escola que tinha aceitado ela. Eu falei, filha, é o lugar que Deus te quer, porque ela estava num ano que lá não se troca de escola. Mas era Deus fazendo as coisas tudo ao contrário, né? Porque é assim que Deus faz, não era... Não é no nosso ritmo, né? E nem na nossa ordem. Exatamente. E aí ela ficou naquela escola lutando e tal, mas com o tempo aquela coisa, você não pode ir contra, você se ajunta. Então foi o que aconteceu, ela começou a trabalhar e ter a vida dela, e eles ficavam falando com ela, olha, você tem que ficar dando satisfação aos seus pais, você já trabalha, lá com 16 anos eles já é muito livre, os pais juntam os adolescentes tudo em casa, faz festa e sai, então ali rola de tem tudo. Aquela coisa de morar sozinho, né? Tem, muito forte isso lá, muito bom, forte. Pelo menos eu leio muito sobre isso e tem isso. Atingiu a maioridade, Vaza. 18 anos é quase uma obrigação, vaza, vai para a universidade e depois geralmente não volta mais, né? Para a casa dos pais. Mas os 16 anos lá já dá muita liberdade, os pais já acham que os filhos já podem começar com a vida sexual, já começa com bebida, não que pode comprar, mas tem pais que compram e trazem para casa, então os pais são muito liberais. Eu tinha uma gerente lá, que ela falando comigo, minha filha de 14 anos é muito tranquila, uma menina muito boa e tal, a gente trocando experiências. Aí ela falou, só que agora ela não sabe se ela gosta de mulher, se ela gosta de homem. Aí eu falei com ela, experimenta. Você só vai saber se experimentar. Então é esse nível de mentalidade. E pra ela, tranquilo, a menina podia sair com mulher e com homem, até ela decidir o que era mais... o que ela gostava queria, mais. Né? Isso. Ah, pai. Então, assim, aí entrando nesse pedacinho, que o testemunho da minha filha já teria que ser um outro vídeo, porque já é uma coisa mais longa, mas lá também nasceu um ministério chamado Mães e Filhos que Oram. E a gente tem esse ministério, ele funciona através do Zoom, né? Depois eu posso até colocar o link, se você permitir colocar na descrição, né? E nós temos, né, palestra uma vez por mês para as mães, porque são muitas mães que têm sofrido com seus filhos. E nós temos orações toda terça e quinta no Zoom. A gente entra na plataforma do Zoom, temos o horário da Inglaterra, 10 horas da noite lá também, terça e quinta, e o horário do Brasil, 10 horas também. Só que quem dorme cedo no Brasil pode pegar a rebarba da Inglaterra, porque é 7 horas aqui, né? Agora nós estamos com 3 horas. Aí quando for 4 horas de diferença, vai ser 6 horas. Então, ou vai ser 6 ou vai ser 7. Entendi. Aí nós temos um grupo de WhatsApp que a gente coloca essas informações, tudo, os links do Zoom e tudo. Aí quem interessar, né, e quiser fazer parte com a gente, você e mãe guerreira que quer estar orando e participando com a gente, será um prazer, que a gente está realmente orando para Deus despertar mães em oração, porque nossos filhos estão enfrentando guerras para todo lado, não está fácil, são muitas ofertas de coisas erradas para eles, e eles precisam serem fortes no Senhor, e para isso, mães, nós temos que estar de joelho, porque senão nossos filhos vão ficando cada vez mais frágeis, né? Então vamos atraí-los para a presença do Senhor, e o exemplo é a maior maneira de atraí-los. Quando eles veem a gente de joelho orando, clamando, eles também vão entender o poder da oração, vão interessar, né? É o exemplo, né? É o exemplo. É o exemplo, a gente tem que mostrar com exemplo. Às vezes não é por muito falar. Não. A gente precisa fazer para eles entenderem como é que funciona. Exatamente. E às vezes a gente pensa, né, que, um exemplo, Deus mandou eu ir no hospital orar para Beltrano. Aí a gente pensa tanto antes de ir, né? Aí Deus vai e manda assim, vai ali, faz uma visita para o enfermo, ou para, sei lá, para uma pessoa que tá desviado. Enfim, são tantas situações, e a gente é uma peleja. Deus, ele peleja muito com a gente. E aí, o meu sentido todo de trazer a Cristiane aqui é para despertar na gente. Quando ela me contou esse testemunho, eu fiquei maravilhada. E ela não contou tudo, não. Ela resumiu o resumo do resumo. Sim. Tá? Nós ficamos horas conversando. Se não me engano, foram horas conversando. Sim. Então, depois, ela pode vir contar o resto, porque a coisa não parou por aí. Deus tem trabalhado até hoje lá, né? Ela aqui e Deus trabalhando lá. Não é por merecimento dela, é porque Deus, ele é misericórdia.
E hoje a filha dela estuda junto com a minha. Então, é isso. Nós somos desobedientes, sim. A gente questiona Deus o tempo inteiro. A gente reclama com Deus o tempo inteiro. Às vezes Deus falta pouco desenhar na nossa frente e a gente ainda questiona Deus o porquê. Senhor, será que devo? Será que não devo? Gente, se Deus está mandando, faz. É como o que ela disse aqui, ó. Ela estava se apegando a uma pessoa. Nós não temos que se apegar a situações nem a pessoas. Nós temos que nos apegar a Cristo Jesus, que é Ele que pode todas as coisas. Né? A gente pode sim ter amizade, conversar. Não tem, mas você viver em função, sabendo que a outra pessoa está à sua disposição, isso vale para relacionamento, para amizade, para entre mãe e filhos, entre tudo. A gente não pode depender do outro, somente de Deus. De Deus. Lembrando que Deus ele sempre vai usar as pessoas, né? Mas a gente tem que entender que, eu digo que eu aprendi muito, porque às vezes a gente fala, eu fui muito ferida, não quero ajudar mais ninguém. E quando essa família nos acolheu, ela começou a compartilhar as histórias dela, de quantas vezes ela foi ferida. E aí ela dizia, por isso eu nunca falo não para Deus ou para alguém que precisa, porque eu posso estar dizendo não para alguém que vai fazer parte da minha família. Que foi o que nós nos tornamos uma grande família, e naquele país a gente deixou lá várias portas abertas, Deus realizou sonhos que a gente tinha, porque a gente estava lá, um deles foi estar ainda em Israel. Então, assim, Deus foi abrindo possibilidades, porque quando a gente obedece ao Senhor, é igual a criança, quando ela é obediente, a gente chega no final do ano, a gente quer dar um prêmio, né? Tipo, nossa. Então, Deus, ele faz isso também, ele nos premia, não porque nós merecemos, mas porque o amor dele é superabundante, né? Então, nós mantemos pessoas lá, que é como família para nós hoje. Temos, né, pessoas que a gente conhece em diferentes países hoje em dia, porque foi gerado lá. E Deus, ele tem nos sustentado de uma forma linda, com uma visão hoje totalmente ampliada. Deus trabalhou, nós voltamos outras pessoas. E agora ela mora aqui perto de mim, né? Uns 10 minutinhos. Verdade. E Deus permitiu que nós nos aproximássemos, nossas filhas também. E ela me contou, eu falei, não, você vai contar isso. Você vai contar isso lá pro povo do meu canal. E hoje ela está aqui. E o que eu mais agradeço também a Deus e o que eu mais vejo nisso tudo é o dom do discernimento que Deus, por misericórdia, dispensaram para vocês, porque sem Ele vocês não entenderiam metade. Verdade. Né? Teriam batido várias vezes com a cara na porta e teria feito também, pegado mesmo vocês e teriam feito, né, sem que Deus tivesse liberado, vamos supor assim. Então é o dom do discernimento que nós devemos pedir o tempo inteiro. A gente precisa discernir das nossas emoções, que às vezes o falar de Deus é falar algo dentro do nosso coração, não é nem em voz audível. E as nossas emoções às vezes está uma bagunça, que as nossas emoções estão falando e nós estamos achando que é Deus. E às vezes quando Deus nos fala alguma coisa, nós queremos trazer aquilo para fazer sentido na nossa vida. E o que não faz. Então muita gente falou, não, vocês estão aqui batendo cabeça. Vocês estão batendo cabeça, porque em 5 anos nós mudamos 5 vezes. Nós não estávamos. Vocês ficaram há 5 anos? 5 anos e 5 vezes nós mudamos. E vocês receberam críticas ou alguém duvidou, alguém daqui, da família, do próprio sangue, duvidou de que era Deus mandando vocês? Com certeza, isso com certeza. Até mesmo porque as pessoas pensaram, olha, eles estão desesperados porque o Cid foi mandado embora. Só que não era, até porque ele tinha 19 anos de empresa, a gente já tem a nossa casa própria, a gente tinha um recurso para sobreviver um tempo até que ele arrumasse um outro, não era desespero. Nós tínhamos a convicção. Então, quando a gente tem a convicção da voz do Senhor, a gente aprende que a opinião dos outros é só uma opinião. Eu também não me ofendo, porque eu penso, humanamente falando, eles têm razão nos comentários que estão fazendo, humanamente falando. Mas eu aprendi muito até não ficar falando do que Deus falou com o outro e eu fazendo julgamento. Não é da minha conta.
Se Deus falou com você, Sandra, muda para São Paulo e para mim não faz sentido nenhum, o que eu devo fazer é orar. Deus abençoa a Sandra, direciona ela, porque, gente, se Deus falou com a Sandra ou não, não é da minha conta. Eu vou para a amiga da Sandra, você viu, a Sandra tá desesperada. A Sandra tá desesperada. Aí a amiga da Sandra vai e conta para a Sandra. Aí a Sandra, que já tá no momento de conflito, ela corre o risco de desanimar ou de pecar ou de chatear, porque ela tá sensível. Mas graças a Deus... E não obedecer. Então Deus ensinou, olha, pra você ver, quando Deus mandou a gente de Londres, que as coisas estavam mais ou menos organizadas lá em Londres, Deus mandou para Birmingham. Ninguém entendeu. Mas como assim vai para Birmingham? Quando as coisas começou a organizar em Birmingham, Deus mandou voltar para Londres. Entende? Por quê? É projeto, propósito de Deus com nós, naquilo que Ele queria fazer em nós e através de nós. Mas enquanto isso, as pessoas estavam batendo a cabeça, analisando a nossa vida. Ao invés de vocês mesmos questionarem, outras pessoas questionavam a Deus por vocês. Por nós, isso, para questionar, não, isso não está certo e tal. Então Deus nos mostrou muito também, cuidado com o julgamento. Não perca tempo da sua vida analisando a vida do outro. Perca tempo analisando a si mesmo. Será que eu estou na direção de Deus? Será que eu estou ouvindo a voz dele? Será que eu estou discernindo a vontade do Pai? Será que eu estou no ambiente certo, fazendo o que é certo, na hora certa? Será que eu estou entendendo o que está em Eclesiastes 3? Há tempo de falar, há tempo de ficar calado. Às vezes nós estamos falando no momento que é para ficar calado. Há tempo de abraçar, mas há tempo de afastar-se de abraçar. Há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Então nós vivemos em crise, porque muitas vezes nós não estamos discernindo o tempo e a estação. Porque Deus, Ele trabalha conosco em ciclo. O ciclo fechou, iniciou o outro. Imagina Abraão, Deus falou com ele, vai lá e sacrifica o seu filho. Se ele não ouve a Deus, não ouve novamente a voz de Deus, ele mataria Isaac. Mas a promessa de Deus para ele não era para matar. A voz de Deus falou que Deus queria provar a fé e a obediência de Abraão. E Deus falou, vai lá, sacrifica. Mas quando ele levantou para matar, ele ouviu de novo. E às vezes nós ouvimos a primeira voz de Deus e depois nós saímos matando Isaac. E Deus está falando, não é para matar. Eu só queria te testar. Eu só queria te provar. Não era para ir. Eu só queria ver se você tinha coragem. Ou era para ir e era para voltar, porque eu queria testar se realmente você já está desprendido, se você não está criando raiz, se você não está mais agora pegando as coisas sobre você e entendendo que é sobre ele. Então, assim, o discernimento, ele é fundamental para que a gente possa, tampar os olhos, como Neemias, quando ele estava construindo os muros de Jericó. Todo mundo estava falando. E ele dizia, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para parar. Eu tenho uma grande obra. Se nós entendemos que nós não temos tempo para parar, nós entenderemos. Temos uma grande obra. Nós fomos chamados para isso. E Deus quer nos usar. E é só a gente se dispor. Porque, queridos, o resto Ele vai fazendo. A gente só vai indo no fluxo e Ele vai abrindo. Deus foi abrindo porta de emprego. Deus foi abrindo porta de casa. Deus foi abrindo porta de escola. Deus foi abrindo porta de tudo que nós precisávamos. A gente não precisava fazer nada, a não ser ir na leveza da voz de Deus. E Deus usando as pessoas para falar, até na imobiliária. Eu fui entregar o apartamento de Londres, uma africana cheia de Deus lá virou para mim e falou, Deus vai fazer coisas grandes demais. A cada desafio que Deus der, Deus vai aumentar o seu amor por ele. A cada vez que o amor de vocês aumentar por ele, maior vai ser o desafio. Quanto maior o desafio, maior o amor, maior é o milagre, maior... E assim ela foi falando e a gente foi vivendo isso. E eu estava dizendo isso com a minha filha esses dias lá em casa, no nosso momento de estudo bíblico. Nós não vamos viver milagres com a bunda aqui no sofá. É verdade. E vivendo no nosso conforto. Quer viver milagre? Aceita desafios novos. Eu falo que eu tenho isso para a vida, assim, e que nós não devemos criar raízes em lugar nenhum. Sabe? Nós temos que ser estruturados em Cristo para estar pronto para aquilo que Ele requer de nós. Sabe? Porque esse negócio, eu não vou porque eu tenho família, eu não ao Faruque. E não é também que Deus mandando você sair correndo aí, não, gente. O vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre obediência, independente da situação. Né? Discernimento. Você está com alguma dúvida? Tem alguma dúvida aí?
né? De que Deus está na sua vida, de que foi Deus que mandou. Bota aí nos comentários o que você achou disso tudo, tá bom? Eu só quero agradecer, né, a você pelo convite, por eu esse que momento agradeço. aqui rico de compartilharmos das maravilhas do Pai, né? Deus faz para que o nome dele seja glorificado. E para que o nome dele seja glorificado, a gente tem que falar, temos que testemunhar. Então eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, esses milagres que nós vivemos ali, pelo menos uma parte deles. E agradecendo a todos vocês que estão ouvindo aí esse vídeo, que Deus abençoe sua casa, sua família, os seus filhos, que Deus te dê discernimento, sabedoria, para que vocês possam cumprir o chamado do Senhor, seja onde for, em qualquer área que seja, no trabalho, em casa, seja o missionário que Deus te chamou para ser, porque missões não é sobre ir para fora, missões é sobre fazer algo que Deus nos chamou para fazer. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. A paz de Deus com todos. Deus abençoe.